A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grandiosa e poderosamente a sua vida, família, casa e ministério. Neste espontâneo de hoje, estaremos abordando uma passagem que fala muito ao meu coração, localizada no livro segundo escreveu o profeta Ezequiel, o capítulo de número 3 e o versículo de número 22. Livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 22. Vamos estar lendo, que assim vai nos dizendo: E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Glória a Deus! Que Deus seja louvado! Queridos, nesta passagem em questão, Deus estava direcionando Ezequiel ao entendimento, a palavra profética que repousava sobre os ombros de Ezequiel. Deus estava dizendo que havia chamado Ezequiel por atalaia sobre Israel. Isso significa que tudo quanto Ezequiel ouvisse da boca do Senhor, tudo quanto Ezequiel ouvisse do Senhor, Ezequiel passaria para Israel. Ezequiel seria a boca de Deus para Israel, seria como que o intermediário entre Israel e Deus no sentido da palavra profética sobre aquela nação. Deus também apresenta a Ezequiel as responsabilidades do ministério profético, de ocupar a posição de atalaia, de boca de Deus. Deus diz que quando Deus dissesse ao ímpio que certamente ele morreria, não avisando Ezequiel o ímpio, não falando Ezequiel para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, e aquele ímpio morrendo na sua maldade, o sangue do ímpio Deus requereria das mãos de Ezequiel. O que Deus estava dizendo? Em outras palavras, toda vez que Deus colocasse as palavras na boca de Ezequiel, ainda que fossem palavras de exortação quanto ao caminho do ímpio, se Ezequiel não pronunciasse tais palavras e o ímpio morresse, Deus requereria das mãos do profeta o sangue, a vida do ímpio, pois Ezequiel tinha de ter responsabilidade com aquilo que Deus estava mandando ele pronunciar. Se era exortação, amém. Se era uma palavra de ânimo, amém. Se era uma palavra de justiça, amém. Se era uma palavra de conforto para Israel, amém. Ezequiel deveria falar aquilo que Deus o direcionasse a falar. Contudo, quando chegamos no versículo de número 22, nós vemos Ezequiel descrevendo que a mão do Senhor estava sobre ele ali. E o Senhor disse para Ezequiel se levantar e sair ao vale. Ali Deus falaria com Ezequiel. Trazendo para as nossas vidas, fazendo uma analogia com tal passagem, muitas das vezes a palavra do Senhor direcionada para aqueles que escolhem viver os propósitos de Deus é esta: levanta-te e sai ao vale. O vale é a representação dos momentos de dificuldade que nós temos de enfrentar. O vale é a representação dos momentos de angústia que todo cristão precisa enfrentar, pois são nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas, que nós somos aperfeiçoados na presença de Deus. Foi no intermédio da dor que Paulo sentia pelo espinho na carne, o mensageiro de Satanás que esbofeteava ele no rosto, que a graça de Deus foi mais intensamente manifesta em sua vida, pois em meio à dor de sentir a dor do espinho na carne, Paulo tinha consigo a convicção de que a graça estava sustentando ele de pé para que ele não ficasse prostrado mediante a dor. A palavra de Deus para as nossas vidas nesta tarde é esta: quando eu te direciono a descer ao vale, eu estou desejando criar mais intimidade contigo. Quando eu permito determinadas circunstâncias de desvantagem, de dificuldade, de tribulação,
Eu estou forjando o seu caráter. Eu estou forjando a sua identidade de filho. Eu estou forjando a sua identidade de adorador. Um verdadeiro adorador, segundo João 4:24, adora ao Pai em espírito e em verdade, em outras palavras. Ou seja, um verdadeiro adorador não depende, não necessita, não precisa de circunstâncias favoráveis. Faça sol, faça chuva, o dia seja bom ou ruim, tenha dificuldades ou não, na presença ou na ausência da angústia, o verdadeiro adorador escolhe adorar, pois ele cumpre o papel para qual ele foi chamado. E neste caso, Deus estava dizendo para Ezequiel se levantar, sair ao vale, pois no vale Deus falaria com Ezequiel. Em outras palavras, muitas das vezes no alto Deus apenas nos dá o alerta: levanta-te, tô de pé, Senhor, e agora desce ao vale, pois no vale ele forja o seu caráter, pois no vale ele levanta os dotes e os dons, aflorando-os em sua vida. No vale ele experimenta a sua identidade e te faz um verdadeiro adorador. É no vale que você se aproxima do modelo que Cristo já nos apresentou, o modelo de filho, o modelo de servo, o modelo de guerreiro do batalhão. Deus está nos dizendo: é no momento de dificuldade que eu te preparo para vencer a guerra. Por isso não questione, pois foi justamente no momento de dificuldade, pois foi justamente no vale que Ezequiel contemplou a glória do Senhor. A mesma glória que ele viu junto ao rio Quebar no capítulo de número 1, quando ele teve pela primeira vez a visão dos querubins no céu. Olha que profundo, olha que tremendo. Deus nos introduz no vale, pois no vale ele cria intimidade conosco. No alto nós recebemos o aviso, no alto nós recebemos o alerta, mas é no vale, é na dificuldade, é na tribulação, é na angústia, é no dia difícil, é no deserto que Deus nos forma na escola do processo, que Deus nos levanta como homens e mulheres preparados para cumprir e carregar a cruz de Cristo. Deus está dizendo: você não entende, você não compreende, mas é neste lugar de dificuldade, é neste lugar de lágrimas derramadas, é neste lugar de tribulação, é neste lugar de angústia que eu te formo em minha presença, que eu te levanto. Compreenda, o propósito que Deus tem no vale é algo extraordinariamente maior do que ele tem quando nós estamos num ambiente comum, num ambiente que não nos traz a dificuldade, num ambiente que não nos faz nos esforçarmos, num ambiente que não nos permite sairmos do comodismo. Deus está nos comunicando que é neste lugar de dificuldade, de dia difícil, de lágrimas derramadas, que ele está forjando nós em sua presença. Por isso, suporte a pressão, suporte o processo, pois quem aguenta a pressão do processo irá se regozijar com a presença de Deus manifestada no propósito. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, família, casa e ministério. Se lembre e nunca se esqueça: o processo é passageiro, mas o propósito é eterno. Oh, glória! Que Deus abençoe em nome de Jesus.